Olá, bem-vindo ao nosso curso de Programação .NET Avançado. Nesta segunda semana, estudaremos as matrizes. Imagine que a gente precisa criar um algoritmo para armazenar os dados em tabelas. Por exemplo, rendimento diário de investimento, tabela de fatos na matemática ou até uns pixels de uma imagem. Será que variáveis ou até mesmo vetores vão ser suficientes? Para facilitar a resolução desse problema, utilizaremos uma matriz. E, assim como um vetor, é um conjunto de dados de determinado tipo, ou seja, a gente tem um nome vinculado a vários valores. Porém, como definição formal, a gente tem como matriz uma variável composta, homogênea, só que com mais de uma definição. Ela também pode ser chamada de um array multidimensional. Nesse tipo de dado, assim como os vetores, sempre são alocadas à posição contínua da memória do computador, mas as linguagens de programação conseguem abstrair o acesso utilizando índices para várias dimensões. Uma matriz vai precisar de um índice para cada uma das suas dimensões. Se utilizarmos uma matriz de duas dimensões, nós poderemos utilizar um índice para indicar a linha da matriz e outro índice para indicar a coluna da matriz. Porém, se utilizarmos matrizes com maiores dimensões, a gente também vai precisar de uma variável para cada uma dessas dimensões. Assim como os vetores, cada caixinha da figura vai apresentar uma célula da matriz e vai armazenar somente uma informação que nós estamos guardando. Para uma matriz de duas dimensões, o primeiro índice sempre vai identificar a linha e o segundo vai identificar a coluna. Para começar a utilizar a matriz, nós também precisaremos declarar ela e depois criar. De novo, podemos fazer esses passos separados ou de uma única vez, como fizemos nos vetores. Para declarar uma matriz no C#, a gente tem que formar o tipo de dado, colchetes, dentro dos colchetes, uma vírgula para indicar que a matriz é uma matriz de duas dimensões e um nome. Na criação da matriz, nós também utilizaremos a palavra reservada new, mas passaremos os valores que representarão a quantidade de linhas e de colunas. Neste exemplo, estamos declarando uma matriz do tipo inteiro de duas dimensões e logo abaixo estamos criando ela, informando que ela terá 5 linhas e 4 colunas. Também podemos declarar e alocar memória ao mesmo tempo. Então, ao invés de separar a declaração e a alocação em linhas separadas, colocamos em uma mesma linha. No exemplo anterior, nós podemos colocar o new na mesma linha da declaração e dessa forma declaramos e alocamos a memória ao mesmo tempo. Nós também podemos declarar e instanciar uma matriz já inserindo seus valores, caso saibamos quais valores ela vai ter. Neste caso, estamos criando uma matriz de 3 linhas e 2 colunas. Quando a gente cria uma matriz, o C# vai iniciar toda ela com valor padrão, dependendo do tipo que nós declaramos. Uma matriz do tipo int será toda inicializada com 0, do tipo string com null, do tipo double com 0.0. Para inserir um valor na posição da matriz, a gente sempre tem que utilizar o nome da matriz e os índices desejados, ou seja, os índices da linha e da coluna. Por exemplo, se quisermos atualizar os valores de uma matriz de alunos, depois de declarar e criar ela, utilizaremos os índices da linha e da coluna separado por vírgula para indicar em qual posição da matriz queremos inserir o valor desejado. Então, na primeira posição da matriz, ou seja, da linha 0, coluna 0, colocaremos Mary. Na posição da linha 1, coluna 2, Thomas, e na posição da linha 0, coluna 4, John. Perceba que na posição 0, 2, colocamos valor vazio e nas outras, como não colocamos valores nenhum, o valor armazenado é o padrão do C#, que é o null. Para acessar e ler o valor em uma posição de matriz, a gente também vai utilizar o nome da matriz junto com os índices desejados. Então, se quisermos escrever a primeira posição, ou seja, a posição de linha 0, coluna 0, colocaremos alunos 0,0. E assim nós fazemos para cada posição que quisermos acessar. Podemos também utilizar variáveis para fazer esse trabalho. E assim como nos vetores, essas variáveis têm que ser do tipo inteiro. E também podemos atribuir a uma outra variável uma posição da matriz. Por exemplo, se quisermos atribuir uma variável do tipo string, com o nome melhor aluno, o valor da posição de linha 1, coluna 2, faremos string melhor aluno igual alunos 1,2. Dessa forma, pegamos o valor da posição 1, 2 da matriz, que é Thomas, e colocamos na variável melhor aluno. Também, assim como nos vetores,
As matrizes precisam de índices. Não podemos fazer atribuição de valor sem os índices. Também, se tentarmos imprimir o valor apenas passando o nome da matriz, o C# imprimirá a posição da memória e não os dados. Também não podemos acessar índices que não existam. Por exemplo, o índice 400 na matriz alunos não existe, pois ela é uma matriz de tamanho 5 por 5. Para percorrer uma matriz, a gente utiliza estruturas de repetição. Porém, como a matriz possui mais de uma dimensão, nós precisaremos de um laço de repetição por dimensão. O primeiro laço sempre vai ser relativo à linha da matriz e o segundo relativo às colunas. Então, nesse exemplo, temos uma matriz de tipo inteiro, chamada matriz, que inicializamos ela através de duas outras variáveis inteiras. Então, perceba que quando formos percorrer essa matriz, no laço de fora, o primeiro laço, a gente percorre a quantidade de linhas. Depois, no laço de dentro, o segundo laço, vamos percorrer pela quantidade de colunas. Temos exemplo para preencher uma matriz e vamos percorrer ela primeiro pelas linhas, neste caso são 3, depois pelas colunas, que são 5. Dentro do laço das colunas, nós vamos escrever nosso código. Nesse caso, vamos pedir para o usuário inserir os valores que ele quer que sejam colocados dentro da matriz. Da mesma forma, para imprimir a matriz, no primeiro for, nós colocaremos o valor das linhas e no segundo for o valor das colunas. Assim, nós imprimiremos os valores da matriz. E também, com os vetores, as matrizes não são dinâmicas, ou seja, assim que definirmos o tamanho dela, esse valor não pode ser alterado. Porém, novamente, podemos definir o tamanho em tempo de execução. Neste exemplo, estamos definindo apenas a quantidade de linhas que a matriz vai ter. Para descobrir o tamanho da matriz em tempo de execução, utilizaremos a função getLength passando a dimensão, o 0 para a linha e 1 para a coluna. Então, no primeiro for da linha, utilizaremos o getLength entre parênteses 0 para representar que estamos procurando a linha. Já no for das colunas, utilizaremos o getLength valor 1 para indicar que queremos a quantidade de colunas da matriz. Uma boa prática é utilizar as funções, pois, se as dimensões da matriz mudarem, nós não precisaremos atualizar os valores no for, e sempre pegará o valor atualizado. Com isso, terminamos nossa segunda semana. Bons estudos e até a próxima!